tua presença nessa manhã, nesse dia, Deus. Limpa os nossos corações, Senhor, para que sejamos tudo aquilo que o Senhor quer que sejamos. Senhor, para cumprir o seu propósito sobre essa terra, Deus. Queremos ser igual a Ti. Sabemos que isso não é fácil, mas nos ajude, Senhor. Ajude a ser como o Senhor é, olhar como o Senhor olha, amar como o Senhor ama, Deus. Senhor, ajude-nos, Pai, para que possamos chegar ao propósito ao qual o Senhor nos designou, Senhor. Limpa os nossos corações, oh Senhor, para que possamos, Deus, ser igualzinho a Ti, Senhor. Igualzinho a Ti, Senhor. Aleluia. Amém, queridos? Podeis se sentar. Essa canção é uma canção muito forte, né? Principalmente essa parte. Limpa o meu coração, abre os meus olhos para que eu possa ver todo o amor que tens por mim. Te amo. Muitas vezes nós estamos tão focados a só viver muito no natural e esquecemos de olhar esse amor poderoso, né? Que é capaz de transformar, de fazer chegarmos ao lugar que Ele determinou que nós chegássemos. Obrigada. Para sempre. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, a partir do capítulo 1. Quero tentar ser breve. É que vai ser o relato de uma história tão conhecida, mas que o Senhor nos ensina. Aprendemos com a história de pessoas que mesmo debaixo de decretos não se renderam, não se prostraram, preferiram obedecer ao Senhor. Debaixo de ordens de sistemas, debaixo de ordens de governos, nós vemos pessoas que se dispuseram a obedecer à voz de Deus. Queridos, e nesse tempo não é diferente. Existem certos decretos que são lançados na nossa alma, sentimentos, emoções, que muitas vezes nós queremos nos render. Muitas vezes nós queremos nos render a um passado, nós queremos nos render ao que o governo diz, ao que o pai diz, ao que ouvimos da nossa mãe, ao que ouvimos do nosso pai, ao que ouvimos dos patrões, ao que ouvimos talvez de um amigo. Mas aqui fala de decretos mesmo malignos. Muitas vezes há decretos malignos na nossa mente, que se nós não formos firmes em Deus, se nós não tivermos mesmo uma firmeza no Senhor, nós nos rendemos a esses decretos malignos, que para muitos é comum, que para muitos é normal. É só isso. É só um pouquinho. E aí nós percebemos que nós vamos nos rendendo, nós vamos nos prostrando. Depois eu peço perdão. Deus perdoa. Deus é Pai, Deus é amor, mas Deus é justiça e é juízo também. Então nós precisamos, queridos, preferir ficar no caminho da obediência, no caminho daquilo que Deus diz, no caminho daquilo que Deus ordenou. Então nós vemos a partir do capítulo 1, nós vemos uma descendência que foi uma bênção, debaixo de um governo,
né, todos os irmãos de José, quando saíram daquela terra e foram para o Egito, ali se firmou um povo em Deus, porque o governo era voltado, o coração daquele governo era para Deus. José amava a Deus, existia uma fidelidade ali, né? O tempo que se governou, o tempo que José governou o Egito, foi uma bênção. Como é importante estarmos debaixo do governo de Deus, de pessoas de Deus. A Esther falou algo aqui, eu estava lá no fundo, mas parece que eu ouvi ela falando, se aliancie com pessoas de Deus. Foi mais ou menos isso, né, que ela falou. Isso é uma realidade. Né, nós falamos a respeito de aliança alguns domingos atrás, e eu falei, você é resultado de 5 pessoas a qual você se relaciona. E relacionamento tem a ver com aliança. Relacionamento, né, quando nós falamos lá, a gente vê, quando o pessoal coloca nas redes sociais, em um relacionamento sério. Não existe relacionamento meia boca, não é? Não existe relacionamento até quando? Se nós formos ver, relacionamento é algo sério. Então quando, né, eu me relaciono com pessoas de Deus, quando eu me relaciono com pessoas que têm a mente de Cristo, que têm o governo de Deus, a história é outra, querido. Então José conseguiu levar toda a sua família, né, nessa época do Egito, aqui fala os descendentes de Jacó, né, que são os filhos, são as 12 tribos de Israel, que ficaram no Egito até José morrer. Depois que José morreu, aí ocupou um lugar ali, alguém que não era temente a Deus. Um faraó que não amava Deus, um faraó que era opressor, um faraó que era contra o povo de Deus. E esse faraó viu que o povo de Deus, os israelitas, os hebreus, estavam se multiplicando. Era um povo fecundo, era um povo forte. Aí aumentou mais o serviço. Agora que eles vão trabalhar mesmo no barro, vai fazer tijolo, oprimindo. Faraó é um tipo de Satanás daquele século. Quantos, né, sofrem opressão, carregam um jugo sobre si, opressão mesmo, espiritual. Muitas vezes não consegue sair daquilo ali, não consegue sair daquele jugo. Não é nem emocional, é opressão espiritual mesmo, é algo maligno. E Faraó era esse maligno na época que oprimia o povo de Deus. Desde o princípio foi assim. Satanás sempre teve uma estratégia, um plano para tirar, para frustrar os planos e os sonhos de Deus na vida da humanidade. Sempre, desde o princípio. Se você for ver Gênesis, foi assim. Satanás enganou Eva e ela preferiu cair no engano, né? Querer ser como Deus. Desde o princípio, Satanás tinha um plano de acabar com a humanidade, de acabar com o plano de Deus. E esse faraó foi assim. Ele via que o povo estava crescendo demais e que se ele crescesse muito, eles poderiam se unir a outros povos contra o Egito. Então ele decretou, ele disse às parteiras: olha, quando vocês forem fazer os partos, se for menino, mate. Se for menina, deixa viver. Queridos, por quê? Porque nós sabemos que do Egito sairia o Salvador. Lá em Mateus, se você for ver, lá fala que era do Egito que ia sair a salvação. E nós vemos, né, um espírito maligno de morte, de interrupção de planos desde o princípio. Um espírito maligno de interromper os planos na vida dos que são de Deus. E muitos têm se rendido a isso. Muitos não têm conseguido se firmar. Muitos não têm conseguido ficar firme no propósito.
Muitos estão desanimando por causa das circunstâncias, por causa da sua alma, das suas emoções. Muitos estão morrendo no caminho. E não estão existindo parteiras como, olha o nome delas, elas foram tão importantes. Essas parteiras foram tão importantes que o nome delas veio parar na Bíblia. O decreto de Faraó era: mate os meninos. Mas existiu duas parteiras, Sifrá e Puá. Diz comigo, Sifrá e Puá. Existiu essas parteiras que deixavam os meninos viverem. Queridos, vamos ser como essas parteiras que deixam os meninos viverem, que deixam os planos de Deus irem até o fim, que deixe os sonhos. Se alguém chegar para você, né, falando então, voltando a falar de sermos pessoas que se alianciam com pessoas de Deus, porque pessoas de Deus não matam menino, pessoas de Deus não matam sonho, pessoas de Deus não frustram sonho de ninguém, mesmo que você ouça sonhos e fala assim: nossa, dentro de você, que absurdo, mas você é daquele, vai, deixa nascer os meninos, deixa nascer os sonhos, deixa viver. Sejam parteiros, deixam viver os meninos, deixa nascer. Queridos, elas estavam debaixo de um decreto e elas preferiram obedecer a Deus. Prefira obedecer a Deus. Não se renda. Não se renda à voz que tem ecoado na sua mente. Há tanto tempo você tem servido. Eu não sei qual das duas falou aqui. Do nascimento, que nasceram crente, foi? Eu também. Tenho 41 anos. O único mundo que eu conheço é o mundo cristão. Já pedi tudo, queridos. De tudo que você pode imaginar. Já vi pastores sendo frustrados. Já vi homens sufocando homens, matando homens. Ao invés de amar, matava. Por causa de um sistema, ninguém tinha amor. Nós éramos de um sistema. Eu vi pessoas sendo envergonhadas porque cortou a ponta de um cabelo, porque passou uma base na unha. Eu vi pessoas que até hoje odeiam igrejas, odeiam falar de Jesus, ouvir de Jesus, porque o Jesus que mostraram para ela foram um Jesus religioso, rancoroso. Foram um Jesus que, Deus que me livre, crente. Os próprios crentes, sabe, se atracavam, se competiam. E surgiu na história duas mulheres que não, nós vamos obedecer a Deus. Eu não vou matar os meninos, eu vou deixar viver. Deixa viver os sonhos. Não morrem, não deixa matar os sonhos, os planos, porque aqui tinha um plano de salvação. Aqui tinha um plano, porque se elas fossem, né? Existia talvez outras parteiras, muitas parteiras ali no Egito. Quantas que não assassinaram? Quantas que não se renderam aos decretos? Quantas que falaram: não, Faraó mandou, eu vou fazer. Não, se Faraó mandou, eu tenho que cumprir. Ele é o rei, ele é o ditador, ele é o sistema. Mas duas decidiram a ouvir Deus. Duas decidiram a obedecer Deus. Eu fico imaginando se uma das parteiras que não decidiu obedecer Deus tivesse pego Joquebede.
Eu fico imaginando se uma das parteiras tivesse feito parte de Joquebede, que dali nasceria o libertador. Queridos, não frustre sonhos de ninguém. Não mate sonhos de ninguém. Não subestima ninguém. Porque muitas vezes você pode estar subestimando um libertador. Alguém que está para cumprir um propósito, nós não sabemos daqui 10 anos, 20 anos. Você é uma bênção. A palavra do Senhor diz: "Sê tu uma bênção". Nós não temos que procurar a bênção, porque eu já sou a bênção. E muitas vezes eu estou acabando com a bênção. E muitas vezes eu estou matando, eu estou ali, né? Não, imagina. Por quê? Porque eu olho para o natural, porque eu olho para o sistema, porque eu olho para os decretos. Não bastou isso. Faraó não se conteve, viu que o povo continuava a crescer. Aí ele deu outro decreto: lance os meninos no rio. Era para acabar mesmo, querida, era para acabar com... Porque matando os meninos, é dos meninos que vinha a semente, né? Se não existe homem, meu Deus, como que nós vamos fazer? É dos meninos que vinham a aliança, é dos meninos que vinham a semente. Era dos meninos que viriam ali então, lá na frente. Olha o plano maligno do inimigo: matar a semente, comer a semente. Isso dá até uma palavra de oferta, gente, né? Muitos comem a semente, não plantam, não jogam na terra para que essa semente cresça, sobreviva, dê frutos, né? Não bastou então outro decreto: mate os meninos, afogue-os, jogue no rio. Se eu não me engano, até 2 anos. Passou isso então, nesse tempo de decreto. Como eu disse, Joquebede engravida, estava grávida, e ela estava debaixo, ela morava no Egito. Ela era hebreia. Ela não se rendeu ao decreto do inimigo. Não se renda ao decreto do inimigo que foi lançado sobre a sua vida, sobre a sua história, sobre a sua descendência. Precisa existir mulheres de fé. Precisa existir homens de fé. Precisa existir, queridos, homens que não se rendem, mulheres que não se rendem. Eu costumo dizer que quando a Bíblia fala de mulheres, ela está falando de uma igreja que tem uma fé viva, que tem uma fé no Salvador, que tem uma fé em Deus, que obedece à voz de Deus. Não, eu vou deixar o meu filho viver. O escondeu, a palavra diz que ele era lindo. Então Deus tem um plano lindo. Os planos de Deus não podem se frustrar. Esconda-se no Senhor, queridos. E os teus planos e os planos que Ele tem para você não se frustrarão. A mãe olhou para o menino e falou: não, eu não vou me render. E essa história é uma história tão linda, que numa atitude de fé, ela entregou tudo o que ela tinha. É interessante que quando nós vemos os desenhos, né, a gente vê que no desenho ela coloca lá ele no cesto, né? Betumou, fechou. E parece que o rio vai levando. Isso é só desenho, viu, queridos? A palavra diz que ela colocou nos carriçais do rio. Não sei se você já foi num rio. O rio, ele tem aqueles matinhos que fica assim próximo. Ela colocou ele ali. O rio não levou ele não, tá? É que lógico, a dramaturgia tem que, né? Ela colocou o menino nos carriçais. Lá no versículo 2, você vai ver do Êxodo 2. 2 não. 3 e 4. Pôs nos juncos à borda do rio. Então o rio não levou Moisés não, tá? O rio, ela deixou ali. E quando as princesas e a filha de Faraó desceu para se banhar, viu o menino ali. E de longe a sua irmã estava espiando. De longe a sua irmã estava olhando.
Querido, o Espírito de Deus olha para você. Você é um plano de Deus. Você é a obra-prima do Senhor. O Espírito Santo está de olho em você, querido. E ela o colocou e ficou observando o que iria acontecer com o menino. Sabe, nós precisamos entregar para Deus. O que é que você precisa entregar? Aqui Joquebede, a única coisa que ela tinha era o filho. Ela falou, eu não tenho mais, não dou conta mais de esconder. Talvez porque o menino chorava, né? Não dá mais. Se eu ficar aqui, eles vão descobrir. Já estava tudo nos planos de Deus. As parteiras deixaram viver, a mãe, né? Mas precisa existir homens e mulheres de fé. Precisa existir homens e mulheres de fé que não se rendam a esses decretos. Precisa existir homens e mulheres de fé que se escondem no Senhor. Precisa existir homens e mulheres de fé que entregam no momento certo, crendo que Deus fará. Crendo, querido. Senão, para quê? Se eu não crer, se eu não tiver fé, se eu não agir por fé, que diferença tem eu daqueles que não conhecem Jesus? Se eu continuar olhando naturalmente a situação, que diferença vai ter? Nós precisamos nos mover, as nossas atitudes precisam ser atitudes de fé. Nós estamos vivendo num tempo, querido, que aqueles que tiverem fé vão ver os planos e os sonhos de Deus se cumprir. Se ela tivesse se rendido, se ela não cresce que Deus daria uma saída para eles, se ela tivesse então jogado o menino no rio, tivesse matado o menino, o que seria de uma nação? O que seria daquele povo que estava cativo no Egito? Eu não sei se eu estou conseguindo passar o que está dentro, o que está no Espírito para você. Se coloque à disposição de Deus. Se coloque à disposição daquilo que Deus tem para você. Viver certo por um salário é fácil. Viver o que você sabe que você não vai ganhar no mês não é fácil. Viver certo por aquilo que você sabe, eu tenho X por mês. Mas viver sem saber se vai vir ou não vai, isso é fé. Isso é crer contra as circunstâncias, isso é crer contra um sistema, isso é crer contra os decretos. Não se renda. Não se renda ao medo. Não se renda à incredulidade. Não se renda à impossibilidade. Lance o que você tem. Olha que é interessante que Joquebede fez, lançou, porque ela cria que Deus daria um jeito. Ela não pôde mais esconder, deu o menino, colocou o menino. Veio ali Miriam, ficou observando. E quando a princesa pegou o menino, Miriam chegou perto e disse: olha, eu conheço uma ama de leite. Olha quando você entrega. Olha o que acontece quando você confia. Quando você não retém. Quando você se entrega, quando você dá tudo que você tem para Deus. Olha o que acontece. Queridos, isso fala também das nossas finanças. É engraçado que a primeira coisa que a pessoa corta é o dízimo e as ofertas, que não deveria. Moisés era do Senhor, o que você tem é do Senhor. Confia, entregue. Porque olha o que acontece quando eu entrego. Olha o que acontece quando tudo que eu tenho eu entrego, confiando que o Senhor dará um jeito. Miriam viu e falou para ela: olha, eu conheço uma hebreia que pode dar de mamar para o menino. Ah, você conhece? Então chame ela lá. A mãe entregou o menino com muita dor. Tem certeza, querido, que aquilo que nós damos dói. Eu não quero desfazer muitas vezes do que eu sou. Eu não quero desfazer do que eu tenho. Eu não quero dar, não. Dói. Claro que dói. E aquele que não dói, aquele que não fez, né? Não mexeu em você de alguma maneira. Quando Deus está falando entrega, eu não sei. Eu estou falando de finanças, eu não sei o que você precisa entregar. Talvez hoje você precise entregar algo dentro de você. Pessoas.
situações, circunstâncias. Miriam viu e chamou a mãe do menino. Ela entregou, não entregou? Depois voltou para ela, não voltou? Só que não voltou só um menino não, querido. Voltou acrescido de um salário. Voltou acrescido de um sobrenatural. Ah, você vai cuidar do menino, amamente-o, e eu vou te pagar um salário. Você entrega, Deus te devolve, só que não devolve na mesma medida. Ele multiplica a uma medida abundante na sua vida. Não tenha medo de entregar, não tenha medo de se doar, não tenha medo de fazer. Ah, mas olha o sistema, o que vão pensar de mim? Tô nem aí. Eu quero é o que Deus tem. O que vão pensar? O que vão falar? Tô nem aí. Eu estou seguindo um propósito, e esse propósito eu não abro mão. O meu propósito de fé, na caminhada, na firmeza. Entregue o que você tem, não retenha. Então ela pôde ficar com o menino alguns anos. Quando desmamou, quando deu a época de voltar, voltou com o menino. Mas o tempo que ela ficou, com certeza, querida, eu tenho certeza que aquela mãe ficou inculcando na cabeça daquele menino: Deus, Deus, você é um hebreu, você é de Deus, você é de Deus, você é de Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E começou a falar do Deus de Israel. Mas ele voltou porque Deus tinha um plano lá. Ele tinha que voltar novamente. A palavra do Senhor diz que ele cresceu, e quando ele já era um homem, alguns teólogos falam que quando ele tinha mais ou menos 40 anos, ele matou um hebreu, ou um egípcio. Moisés aprendeu tudo da nação egípcia, né? Do povo egípcio. Aprendeu a língua, com certeza aprendeu ali, né? Como construir pirâmides, a arquitetura. Ele foi alfabetizado, ele foi ensinado. Ele foi construído, né? Porque ele foi deixado menino lá. Ele foi construído nele toda a arquitetura egípcia, toda a cultura egípcia. Só que no íntimo dele, ele era um hebreu. Talvez nós vemos pessoas certas em lugares errados. Moisés era essa, pessoa certa no lugar errado. Para nós. Mas Deus tinha um propósito. E aquilo que foi plantado no coração daquele que um dia saiu. Aquilo, querido, que foi plantado no íntimo daquele que não está aqui. Um dia vai ser desconstruído tudo que o mundo plantou. Mas lá no íntimo, está lá plantado Jesus. Nós vemos muitos que desistiram na caminhada, porque a arquitetura do egípcio foi mais vislumbrante. Os ouros, o reinado, ele era um príncipe. Mas ele não se conteve em ver que quando um egípcio estava humilhando o hebreu, ele matou o hebreu. E quando dois hebreus tem hora que é necessário voltar às origens, ao propósito original. Moisés saiu. E é engraçado que todo mundo que sai de um lugar que está, vai para o deserto. Eu não sei o que Deus tem com o deserto. Deus tem um plano lindo no deserto, querido. Eu não sei qual deserto você está ou qual você vai entrar. Eu só sei que o deserto, ele é algo maravilhoso na vida de alguém. O deserto faz nós voltarmos à origem, ao plano original de quem realmente nós éramos.
Porque o mundo que foi construído dentro de nós precisa, sabe o que? Ser desconstruído. A religião, a religiosidade, o orgulho. Queridos, muitos aqui sabem do que eu estou falando. A primeira canção que foi cantada, que foi falada, eu falei, tem a ver mais ou menos com o que eu vou ministrar. É que eu tenho que chegar num ponto, mas eu acho que eu não vou conseguir chegar no onde eu quero chegar, mas amém. Mas se tá nesse rio, vamos embora. Vamos nadar, né? Vamos deixar o Espírito levar. Então, Moisés fugiu para o deserto. Jesus foi levado ao deserto. Quando queriam matar Jesus, né? Porque o plano de se matar os meninos percorreram durante uma eternidade. O anjo apareceu aos pais e falou, fuja para o deserto. Fugiram para lá e lá ficaram. O deserto tem um negócio fantástico. Se você está no deserto, aprenda. Aprenda. Porque ele deixou de ser príncipe do Egito e passou, sabe, a ser o quê? Pastor de ovelhas. Ai, mas para o egípcio isso era uma humilhação. Se você pegar lá no final de Gênesis, você vai ver que quando José falou para os irmãos dele, ó, vocês vão ser pastores, mas você não fala para o povo lá que você vai ser pastor de ovelha, porque ser pastor de ovelha era uma humilhação para os egípcios. E Moisés seria então desconstruído sendo pastor de ovelha. Ah, queridos, eu sei bem o que é isso. Ser pastor de ovelha não é humilhação para nós, mas muitas coisas desconstrói dentro de nós. O orgulho, a arrogância, a soberba, a minha vontade, meu querer, tudo isso e muitas outras coisas são desconstruídas. Às vezes até sonhos que não estavam assim no projeto e no propósito de Deus. Renúncias, ainda mais no deserto. E ele ficou 40 anos pastoreando ovelhas. Com certeza Moisés já nem lembrava mais de como era o sotaque egípcio. Talvez a gente que mora aqui no interior, que fala assim, né? A gente puxa o R desse jeito. Um pouquinho que você vai viver lá com os cariocas, não dá uma semana, um mês, você já vai estar falando igual. Ou se você for viver lá na capital, em São Paulo, você não vai estar falando porta, você vai estar falando porta. Não é? Se você for muito menino, ou não precisa nem ser. 40 anos havia se passado. Moisés, o príncipe do Egito, que havia sido construído dentro dele um reinado. Ele era o príncipe do Egito, querido. Ele era aquele que provavelmente também seguiria. Ele preferiu deixar tudo, porque ele sabia também quem ele era. Ele era um hebreu, ele era um israelita. Ele não era egípcio, ele foi criado no Egito. Você não é desse mundo, você está nesse mundo, mas você não é desse mundo. Portanto, aquilo que foi construído dentro de você tem que precisa existir uma desconstrução ao propósito original que Deus quer nos conduzir. Anos ele passou ouvindo com o cajadinho de ovelha, vem cá, tirando carrapicho, podando a pele. E vou te dizer mais, e o rebanho que ele cuidava não era dele, era do sogro. Não, você ainda ser pastor de ovelhas e ainda não é sua, queridos, é um tratamento forte de Deus. E chegou num determinado momento que Deus precisava cumprir o povo. Havia morrido então Faraó.
Nesses 40 anos que Moisés estava ali cuidando das ovelhas, aquele faraó maldoso havia morrido. O povo clamava, clamava, clamava por libertação, clamava por socorro. E Deus resolveu aparecer na forma de anjo, né? Tudo que no Antigo Testamento fala como anjo é o próprio Jesus, é o próprio Deus que está aparecendo. Apareceu ali como fogo numa sarça, numa árvore, queimando e não se consumia. Aleluia. Eu quero te dizer, querido, seja o tempo que for, Deus vai aparecer e como fogo para você. Sabe por quê? Porque o fogo precisa queimar novamente. E quando eu estou cheia do fogo de Deus, você consegue se aproximar de um fogo? Você consegue tocar no fogo sem ser queimado? Moisés precisava passar por tudo aquilo que passou. Ele estava focado naquilo ali. Eu sou pastor de ovelha, eu sou pastor de ovelha, eu sou pastor de ovelha. Mas no momento que ele resolveu se virar, no momento que ele saiu daquele natural e se virou para o sobrenatural, ele viu algo que nunca ninguém viu. Quando você decidir sair do natural na sua vida, você vai ver algo que você nunca viu. Você vai experimentar algo que você nunca experimentou. O nosso problema é que nós limitamos Deus. E esquecemos muitas vezes dos propósitos, dos sonhos e dos planos que Ele tem para mim e para você. Mas sendo cristão, eu não posso viver por vista. Eu tenho que viver por aquilo que eu creio. Então ele deu uma olhadinha do lado, ficou curioso. Que é aquilo ali? Que negócio é aquele? Deus o chamou, Moisés. Moisés. Ah, querido. Tudo que eu quero é a presença dele. Eu não preciso mais de nada. Ah, bispo, você já tem tudo. Essa vida é tão passageira, queridos. E nós estamos vendo quantos estão indo, às vezes até fora de tempo. Quantos estão indo? Eu não sei já quantas mortes já tem, porque eu não gosto nem de ver. Mas quantos estão indo talvez até fora do tempo? Não sei. 80, 90 anos vamos viver sobre essa terra, perto de uma eternidade. Moisés deixou lá um caixão de ouro, talvez, deixou uma pirâmide, né, que talvez ele seria enterrado, para viver os desígnios de Deus, aquilo que Deus tinha para ele. Eu quero te dizer que vai valer a pena. Deixa Deus ser Deus dos seus planos. Deixa Deus cumprir o propósito. O dele é muito melhor, muito maior, muito mais belo, muito mais certo. No tempo dele, deixa Deus, querido, se entrega. Fala, Deus, eu já quis viver todos os meus planos e olha, agora eu quero viver os teus. Eu lembro que o pastor Silas até então era pastor. Nós sempre tivemos empresa. Sempre tivemos empresa, sempre trabalhamos, né? Sempre, de alguma maneira, estávamos envolvidos assim com os negócios, né, da vida. Quando não era empresa, era marketing de rede, marketing multinível, e sempre. Mas dentro da igreja, ajudando, né, pastoreando. E eu me lembro que ele falava assim: eu vou ser pastor, mas eu não vou deixar de ser empresário, né? Viemos para Rio Preto pela segunda vez, abrimos nossa empresa. Ah, mas teve um dia que Deus teve que desconstruir. Por isso que eu falo que tem alguns sonhos, né, que muitas vezes nós queremos insistir neles e não é. Temos alguns planos que muitas vezes nós queremos insistir e não é. E há um tempo atrás, nós estávamos numa outra igreja, num seminário. Um pastor desceu lá do altar e falou: cara, esse pastor moderno, né? Você já viu que não é isso. Deus te chama para viver para Ele. Você pensa que é fácil você ter um sonho, né? Você ter todo aquele aparato, porque ele é voltado para o marketing, gosta e...
Para alguns, Deus permite pastorear e trabalhar. Para outros, então, aquilo que foi para ele, foi para ele. Então vamos dizer que isso não era mais um sonho. Deus pegou esse sonho e falou: não, o que eu tenho para você é bem maior, é bem melhor. Queridos, nós tivemos empresas, faturou bastante. Mas enquanto nós tivemos empresas, nós nunca construímos uma casa. Nós nunca tivemos uma casa. Tínhamos até dinheiro para isso, mas não tinha. Quando realmente ouvimos a voz do Senhor e disse: olha, agora é para isso. Há 4 anos a casa veio. Então eu falei: Senhor, eu quero fazer o que o Senhor quer. Eu quero viver os teus sonhos. E muitas vezes viver aquilo que Deus quer para nós não é fácil, porque desconstruir não é fácil. Pega uma casa para reformar, começa a quebrar aqui, começa a quebrar ali. Alguém aqui já reformou casa? Pelo amor de Deus, gente. Aí você cobre um negócio aqui, aí você tira ali, você sai da casa porque você não o pó é uma quebradeira. A primeira coisa que a desconstrução já fala: começa a quebrar, a te quebrar. O deserto te começa. Você vai para o deserto para te quebrar, para te desconstruir e construir aquilo que é de Deus. E foi assim que aconteceu. E aqui estamos, vivendo por fé. E você também vive por fé. Não é porque você tem um trabalho, que você recebe salário. Você vive por fé. Nós decidimos viver aquilo que Deus tinha para nós, tem para nós. Decida viver aquilo que Deus tem para você. Começa a observar, começa a dar uma olhadinha do lado, começa a enxergar o sobrenatural, começa a enxergar a sarça ardendo e não se consumindo. E Deus nos chamou: Moisés, acompanha aí comigo, né? No capítulo 3. E apareceu o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei essa grande visão, porque a sarça não queima. E vem do Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus. Então vira, querido, para o sobrenatural. Às vezes está aí pertinho de você, está do seu lado, há algo para acontecer, mas você está muito focado no seu intelecto, nos seus diplomas, no seu conhecimento. Ele tinha todo o conhecimento, mas 40 anos se passou, e o deserto foi o desconstruindo para que Deus pudesse ser construído novamente nele, para que, né, as verdades de Deus fossem construídas nele. E é muito difícil, nós vimos muito para o nosso intelecto, a nossa mente é muito pequena. Usamos 1%, 2%, se você usar 5%, 10% da sua mente, você é o cara. Não há possibilidade, querido. Por isso que Deus fala para você hoje: começa a viver por fé. Como? Como que é viver por fé? Como? Se entrega, descansa. Deus, eu estou aqui. Eis-me aqui. E o Senhor disse: Moisés, agora me virarei para lá e ver a grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que virava para lá, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Comece a tirar os calçados por onde você passou. Talvez você passou por lugares, situações, circunstâncias que esses calçados não te permitem chegar a pisar onde Deus quer que você pise. Tire as sandálias dos seus pés, tire os calçados. Coloca aqueles calçados lá de Efésios 6, né? A preparação do evangelho. Querido, comece a se preparar, porque Deus vai te levar a um outro nível. Não é um nível de, né? Não. É um outro nível. Porque aqui o nível de Moisés mudou. De pastor, ele passou a ser líder.
libertador. De humilhado, de massacrado, de detonado, de desconstruído, aquele ali passou a ser libertador. Porque Deus disse: Moisés, você vai lá libertar o meu povo. E ele disse: mas quem sou eu? Quem é você? Quem sou eu? Ele era um fleumático, né? Aqui ele já era um fleumático, mas lá ele era um colérico. O colérico mata, o fleumático sara. O colérico por si só é o toma lá da cá. Você falou, ele pá. O fleumático já é mais pensa para falar. Aqui ele já estava fleumático, né? Tem 40 anos no deserto, meu filho. Ou muda ou muda. Não tem essa, eu sou colérico. Não, vamos ajeitar aí o seu temperamento. Então lá no Egito ele era colérico e aqui ele já era fleumático. Aqui Deus já estava tratando 40 anos, né? Só cuidando de bicho, imagina. Coisa boa, né? Ainda bem que aqueles bichos não tinham dono. Eu ia falar, nossa, além de você cuidar dos bichos, tem que cuidar dos donos do bicho, tinha dono. Porque tem hora que dá vontade de ir para um lugar assim, só com os bichos. Mas sem os donos do bicho. Porque aí você tem que lidar com os bichos e com o dono dos bichos. Aquele que quer ser veterinário, né? Bom, queridos, e Deus disse: você vai libertar aquele povo, porque o clamor dele está me subindo. Mas quem sou eu? O que eu vou dizer? Queridos, 40 anos se passou, ele já tinha 80, era jovenzinho. Não pense você, com a idade que você tem, Deus não pode fazer nada não, viu? Deus é dentro de uma eternidade, ele não vê sexo, ele não vê idade. Deus pode usar uma criança. Conheço muitos casamentos que em 3 meses casou, noivou, quer dizer, namorou, noivou, casou e está casado até hoje, faz 25 anos. Não é muito namorar, não. E conheço muito que namorou 10 anos, quando casou, separou. Deus tem tudo pronto. Deus fez nascer um homem grande, Adão. No primeiro dia Deus disse: haja luz. Não foi o sol que Deus mandou fazer. Ele disse: haja luz, porque Ele é a luz. Foi no 4º dia que Deus criou o sol. Quando o homem grande nasceu, que foi Adão, estava tudo pronto. O jardim prontinho. Deus não trabalha com o seu tempo. Deus trabalha com o tempo dele. E o tempo dele é perfeito. Faz nascer homem grande, faz plantar jardim já pronto, faz... Entendeu, querido? Ou eu começo a crer nessas coisas loucas, doidas, ou eu vou viver eternamente até a volta dele, né? Eternamente no sentido figurado, essa vidinha. E Deus não quer uma vidinha para mim, para você. Deus quer mostrar a grandeza dele, como ele mostrou para Moisés há 80 anos. Ele já tinha mudado até a personalidade, dizendo: quem sou eu? Aquele que tinha matado, aquele que era feroz, aquele que saiu do Egito. Deus estava falando: eu sou o que sou. Aprendemos um tempo atrás aí com o mestre Renan, né? Eri, acha, eri. Acho que é isso. Ere, acha, eri. Eu não sei falar hebraico. Eu vou aprender, viu, Renan? Ere, acha, eri. Mais ou menos isso. Não tem tradução, eu sou o que sou. Em inglês, eu sou é I am. Em espanhol, eu acho que é yo soy. Em português, eu sou. Eu sou o que sou. Mas se eles perguntarem: quem sou eu? Qual é o Deus? Que nome eu dou? Porque o egípcio, querido, tinha Deus pra caramba. Era Deus não sei do que, era Deus não sei do que. Então tinha que ter um nome. E ele diz: Moisés, você vai dizer: eu sou o que sou. Quem te enviou? O eu sou. Querido, para enfrentar Faraó dessa geração, para enfrentar Faraó, decretos, circunstâncias, libertação, você não pode ir no seu nome, você não pode ir no seu intelecto, você não pode ir no que a sua mente diz. Você tem que enfrentar os faraós no eu sou.
Porque quando os faraós olhar para você, não vai ver você, não vai ver o seu conhecimento, não vai ver a sua sabedoria, vai ver o eu sou em você. Eri, ashereri, serei, serei. Não existe tempo. Hoje eu sou, amanhã eu sou, ontem eu sou também. No hebraico não tem tempo, amanhã não tem. E o verbo significa, eu anotei, aya, aster aya, significa ser, existir. Quem é você? Que nome do Deus que você vem? Eu estou vindo no nome do eu sou. Eu estou vindo no nome do eu existo. Eu estou vindo no nome da vida, do acontecer, do tornar-se, do passar a ser, do viver, do restaurar a vida, do preservar, do estar com vida. É isso que significa eu sou o que sou. E lá no Novo Testamento, Moisés era um tipo de Cristo no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, o eu sou, Jesus diz, eu sou o pão da vida. Está com fome, querido? Se alimente de Jesus. Pare de se alimentar das besteiras, das cacas do mundo. Eu sou a luz do mundo. Está sem direção, está tudo escuro, está difícil. A luz, sabe quando te traz luz para a sua inconsciência? Jesus quer iluminar a sua mente onde não tem luz, para te dar conhecimento nele. Porque a alma sente, o Espírito sabe. A alma sente, mas o Espírito sabe. Tem que trazer luz. Eu sou a luz do mundo. Receba essa luz na sua mente. Tem muita mente aí, inconsciente, precisando de luz. Eu sou a porta da graça. Não se justifique, Ele justifica para você. Pare de ficar se justificando. Porque Ele te justifica, Ele é a graça. Eu sou o bom pastor. Quem é o pastor? Aquele que dá a vida pelas ovelhas, aquele que cuida. Você está sem cuidado? Está se sentindo descuidado? Está se sentindo descuidada? Está se sentindo desamparado? Ele é o bom pastor. Eu sou o bom pastor. Está se sentindo sem vida? Alguma área da sua vida está sem vida? Como o vale de ossos secos, Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. E são 7, viu? Porque 7 é o número da perfeição. 6, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. E eu sou a vida. Existem vários caminhos, mas Jesus é o caminho. Existem várias verdades, mas Jesus é a verdade. Eu lembro que quando nós fazíamos o curso de teologia, a professora de Bíblia falava, existem várias verdades, mas a verdade real só é em Jesus. Ele é a verdade. Não viva sobre o engano. Tem muita gente vivendo sobre o engano. Jesus é a verdade. E para encerrar, eu sou a videira verdadeira, que é enxertada no Pai. E aquele que é enxertado no Pai dá fruto. Então, Moisés, qual é o nome do seu Deus? Quem você é? Quem você está representando? Eu estou representando o eu sou. Quantos estão entendendo? Diz glória a Deus. Quem você está representando lá no seu trabalho, querido? Quem você é? Quem você é na sua casa? Olha para esse faraó que está levantando decretos sobre a sua vida e diz, eu sou, me enviou. Mesmo que você se sinta incapaz, mesmo que você ache que você não é nada, que você não consegue, que você não pode, o eu sou está dentro de você. Jesus está dentro de você. Ele é
aquele que sacia sua fome, Ele é aquele que te dá luz, Ele é aquele bom pastor que te direciona, que cuida de você. Não importa se você não teve um pai, uma mãe que cuidou de você, um marido que não cuida, não importa, você é cuidado por esse bom pastor. Você é essa luz lá. Quando você entra, querido, alguma coisa precisa acontecer. É por você que haverá libertação. Deus não tem um plano com aquele que está lá na tua casa. Deus não tem um plano com aquele que ficou. Deus tem um plano com você. Seja você o libertador da tua casa, do seu serviço, da sua geração. Não importa se você é mero cuidador de ovelhas. O que importa é que Ele te tira desse nível e te leva lá a falar com o faraó. E esse Deus é o maior de todos. Para encerrar, ele diz assim, ó: então Moisés disse a Deus: quem sou eu? Quem vá a faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: certamente eu serei contigo. E isso te será por sinal de que eu te enviei quando houveres tirado este povo do Egito, e servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vieram aos filhos de Israel e lhes disseram: Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disseram: qual é o seu nome? Que lhes direi? Moisés: eu sou o que sou. Assim dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou. E Deus disse mais a Moisés: assim dirás aos filhos: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó me enviou a vós. E este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Quem te enviou a enfrentar os problemas do seu casamento? Eu sou, me enviou. Satanás, você vai sair daqui. Adultério, você vai sair daqui. Frieza, você vai sair daqui, porque eu sou, me enviou. Problema financeiro, você vai ter que ser resolvido, porque eu sou, me enviou. E tem uma promessa, que quando eles saírem do Egito, eles levariam prata, ouro, levaria tudo. Você não vai sair sem nada, por preferir e por obedecer à voz de Deus. Não é só o céu que você terá como recompensa, é nessa terra. Recebe essa palavra no teu espírito, querido. Pode cantar do deserto, se vocês quiserem. Deu? Vai sair? Vamos colocar de pé. Se quiser entrar no fundo. Quero viver perto de ti. Feche seus olhos. Sei que és real. Pare de se diminuir. Vives em mim. Pare de achar que você não pode, que você não consegue. Pare de achar que não dá mais tempo. Adore a Ele. Aleluia. Santo, Santo, poderoso, o grande eu sou, que é digno. Não há outro não, querido. Poderoso, aleluia, grande eu sou, o grande eu sou. O grande eu sou está contigo. O grande eu sou é com você. Ah, Deus. Quero estar perto de ti. Só esteja perto. Vou amar, Grudado nele. ele ficar. Ver ossos secos, convido outra vez, em uma só voz, cantando aleluia. Poderoso, o grande eu sou, que
grande eu sou. O grande eu sou. Montanhas vão cair, demônios fugirão ao ouvir de que Jesus é o Rei dos Reis. Não há poder maior, nada resistirá, querido. Aleluia! O poder e a presença do grande eu sou, do grande eu sou, o grande eu sou. Olha as muralhas sendo destruídas. O grande eu sou, o grande eu sou, o grande eu sou. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, o grande eu sou, que é digno, não há outro poderoso, o grande eu sou. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, o grande eu sou, que é digno, não há outro poderoso, o grande eu sou. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, o grande eu sou, que é digno, não há outro poderoso, o grande eu sou, o grande eu sou, o grande eu sou, Aleluia. grande eu sou. Não tenha medo. Não acredite naquilo que falaram para você. Não acredite naquilo que as circunstâncias construíram em você. O grande eu Você vai em nome do grande eu sou. O eu sou é com você. O eu sou está com você. Tenha fé. Ele te chamou, ele te escolheu. E os planos que ele tem com você não se frustrarão. eu sou. Aleluia. O grande eu sou. O grande eu sou.